Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à live do Bom Dia Ser Infinito. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda. Então, bom dia, Joyce, seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Como está o som? Tá me ouvindo. Obrigada. Pessoal, o Bom Dia Infinito de hoje tem um tema, assim, que para mim é muito caro, né? É um tema que vem ultimamente tomando muito assim meu tempo. Eu tenho me dedicado muito a não só estudar sobre isso, mas também a viver isso, a sentir isso no meu dia a dia, que é esse despertar, né? O que é esse tempo de despertar que a gente tem falado tanto nos últimos tempos e que agora está vindo com ainda mais força para quem está aberto para receber essas informações e essas energias. Obrigada, Joyce. Bom dia. Bom dia, Manu. E a fala de hoje, a conversa, bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Também é inspirada num capítulo de um livro que eu estou lendo agora, que se chama A Chave do Segredo, de Abraham Hicks. Abraham Hicks é um conjunto de consciências, né, de uma outra dimensão, que é canalizada pela Esther Hicks, que é uma americana, e que tem trazido muita consciência para nós sobre esse nosso momento, sobre quem somos e o que nós viemos fazer aqui. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre isso. E já digo para vocês, fiquem à vontade para vocês colocarem as percepções, para vocês fazerem perguntas aqui, para colaborar comigo mesmo. Comigo não, com todos nós que estamos aqui. E foi muito desafiador eu organizar isso, porque eu também me coloco nessa posição de quem começou esse processo de despertar há muito pouco tempo, né? Eu também fui uma pessoa que vivi durante 40 e poucos anos no piloto automático, fazendo as coisas porque tinham que ser feitas, porque era assim que me ensinaram, porque eu tinha uma programação, né? Eu tinha um programa mental que veio comigo desde o nascimento e até antes mesmo do que eu teria que fazer para que eu fosse bem sucedida, para que eu fosse bem aceita, para que eu fosse, enfim, aprovada pelas pessoas, né? Principalmente pelas pessoas da família. Então, esse tempo de despertar tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com você olhar para si e começar a encontrar a sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é. Então, Abraham Hicks, né, traz uma fala dizendo assim, ó, o que eu tenho a ver com isso, então, nesse tempo de despertar? Nós temos duas coisas, né, que a gente veio fazer aqui nessa vida, nessa experiência temporariamente humana. Porque nós somos seres infinitos. Então, neste momento, nós estamos provavelmente, né, bem provável que todos nós que estejamos aqui já reencarnamos muitas e muitas vezes. Nós estamos mais uma vez nesse corpo físico ou nesse planeta aqui, onde a materialidade ainda é a nossa realidade. E eles nos dizem que nós viemos aqui para duas coisas: para nós criarmos e para nós reconhecermos profundamente quem nós somos, reconhecermos profundamente o nosso próprio ser. Então, isso quer dizer reconhecer verdadeiramente quem nós somos e de onde nós viemos. Então, esse despertar é para isso. E quando nós pensamos nessas duas coisas, a gente para, né, e já dá de cara assim, bom, eu não estou aqui a passeio. Eu não vim aqui simplesmente passar os meus dias, né, o meu tempo, sem
fazer nada. Todos nós temos um propósito e todos nós temos uma missão. E que isso também vale uma outra conversa. Mas a gente pode pensar que o nosso propósito maior de nós estarmos aqui nesse momento é nós nos desenvolvermos, é nós evoluirmos para que a gente, cada vez mais alcance a perfeição ou esteja cada vez mais perto do nosso Pai, do universo, da fonte criadora, de Deus, que a gente pode trabalhar com diferentes nomes, mas é tudo a mesma coisa. Há um único Criador, há um único Deus, há uma única fonte. E nós somos fagulhas dessa fonte. Nós somos centelhas dessa fonte. E por isso que nós somos centelhas divinas. Então, esse despertar aqui, ele vem justamente esse momento e cada vez mais tem chegado informações, mensagens, a gente tem recebido por livros, por canalizações, por técnicas de terapias, de energéticas, de diferentes formas, a mensagem de que nós precisamos começar o caminho do autoconhecimento. O caminho de olhar para dentro para que a gente possa daí construir esse caminho, esse processo de reconhecimento de quem nós somos. E aqui então viemos também porque nós pedimos para vir. Nós, quando estávamos na outra dimensão, depois de uma nova encarnação, que a gente, enfim, desencarnou e lá esteve, a gente escolheu vir para esse momento aqui que nós estamos vivendo, porque nós entendemos que nós seríamos contribuição para esse momento. Contribuição a partir de quem nós somos, da energia que nós somos, para que nós pudéssemos ajudar o planeta, contribuir com o planeta de uma forma geral para esse processo de transição, para esse processo de evolução que nós estamos passando agora. E quando a gente fala nesse processo de evolução, já estamos entendendo, já entendemos que é esse processo que nós estamos ascendendo uma dimensão, nós estamos saindo de um processo de uma energia mais densa, que é o que chamam de energia 3D, para uma energia mais sutil, para uma energia elevada, que é a energia da quinta dimensão. Para quem talvez aqui conhece não é teoria, a filosofia, mas também a questão do espiritismo, o espiritismo fala muito que nós somos um planeta que estamos num processo de saindo de uma fase de provas e expiações para uma fase de regeneração. Então, também a gente pode linkar isso. E se nós escolhemos para vir aqui, nós também viemos sabedores de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. Nós viemos sabedores porque lá na nossa essência a gente sabia disso. Porém, quando nós chegamos aqui, a gente passa por uma espécie de esquecimento, de bloqueio geral, para que a gente volte a se reconectar com a fonte, a se reconectar com o Criador. Então, estamos aprendendo, agora nós estamos mais abertos para entender que nós criamos tudo aquilo que nós vivemos. Todas as coisas boas a gente cria, mas também todas as coisas ruins a gente cria. E a gente sempre fala, quando a gente está num momento difícil, num momento ruim, você se pensa, quando a gente fala isso, que você cria, puxa vida, mas eu não quero, com que intenção que eu ia criar algo ruim na minha vida? Por que eu estou vivendo essa situação difícil? Por que eu estou vivendo esse relacionamento aqui que não é contribuição nenhuma, que pelo contrário é um relacionamento que me diminui, é um relacionamento que não permite que eu me expresse, que eu seja quem eu sou, Porque eu falo de relacionamento porque é onde a gente tem os nossos maiores desafios. E aí a gente entende que nós criamos essa situação pelo tempo que a gente deu foco
para aquela energia, pelo tempo que a gente focou, né, que a gente despendeu pensamento, atenção e sentimento para aquela situação. Então, quando a gente está num momento ruim, numa coisa difícil, em vez de a gente ficar pensando na solução ou elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa vibração, pensar de forma positiva, nós mantemos os nossos pensamentos no que está ruim, pensando no problema, e a gente vai alimentando, e cada vez que a gente pensa, cada vez que a gente foca num problema ou numa situação difícil, nós estamos fortalecendo ainda mais essa energia. Né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase, ninguém se cura no lugar aonde adoeceu. Então, nós não vamos resolver uma situação difícil, um problema, focando no problema, focando na situação. Nós temos que sair disso para poder resolver. Pessoal, tá fazendo sentido? Eu tô me fazendo aqui entender. Vão colocando aí se está fazendo sentido, coloca um coraçãozinho, alguma coisa para eu saber que posso ir adiante ou que de repente não estou conseguindo entender nada que você está falando, que você está falando muito confuso. Então a gente cria pela atenção que a gente despende para aquela coisa. Então é por isso que nós atraímos as situações e as pessoas pelo poder do nosso pensamento e do nosso sentimento. Muito mais pelo sentimento. Porque o nosso sentimento é o que magnetiza. Magnetizar é aquilo que traz as coisas para nós. E o nosso pensamento é aquilo que a gente emana, é aquela vibração que a gente emana para o universo. Então, nós somos seres eletromagnéticos. Só que o nosso coração, isso já foi comprovado cientificamente, que o nosso coração, ele tem 50 mil, ele é 50 mil vezes mais potente do que a nossa energia e a nossa vibração do pensamento. Então, olha o poder que os nossos sentimentos têm. E grande parte da obra do Abraham Hicks, né, daí canalizado pela Esther, ele vem chamar atenção para isso. Preste atenção nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Eles são a tua bússola interna para saber se você está mais perto ou mais longe daquilo que você deseja criar. Então, eu achei isso incrível e realmente é isso, né? Quando a gente vai para a lei da atração, que é o que a Esther traz muito a partir da consciência de Abraham, é isso que eles falam, né? Nós somos seres vibracionais e nós criamos tudo em nossa vida a partir da vibração. E a vibração é a lei que está dentro da lei da atração, é a lei que sustenta a lei da atração. Então, veja bem, se nós atraímos e se nós criamos a partir daquilo que a gente pensa e a gente sente, e nós não estamos contentes com aquilo que está aparecendo na nossa vida, nós precisamos fazer uma mudança, que é a mudança de paradigma. Nós temos um hábito, né? Quando eu comecei a me policiar e quando eu comecei a dar mais atenção para isso, eu percebi o quanto eu era uma pessoa reclamona. O quanto eu estava ali, eu estava produzindo, mas eu sempre tinha que dar uma reclamadinha. E várias vezes os meus filhos, né, e até o meu esposo me davam uma chamada. Tu tá reclamando de novo. Mãe, como tu é reclamona? E assim, mas né, a gente sempre acha que o problema é do outro. A gente sempre acha, vocês estão implicando comigo, estão não sei o quê. E realmente não era. Eu estava mesmo naquela vibração da reclamação por muito, muito tempo. Então, isso é uma mudança que a gente chama de paradigma. É você começar a pensar, a perceber e a sentir as coisas de forma diferente. Nós nascemos dentro de um paradigma, né? Aquilo que
que eu comecei a live falando. A gente nasce dentro, e aí dentro de uma família, e essa família tem um universo de crenças que a gente também vai recebendo. Tu vai recebendo. Além da família, depois você tem a escola, depois da escola você tem o círculo religioso, né? Daquilo que você participa, você tem os teus amigos, você tem, enfim, a tua família como um todo, já um núcleo maior de tios, tias, vô e avó, né? Se a gente convive muito com essas pessoas, a gente vai absorvendo. E sem contar, daí, no aspecto macro, nós temos tudo aquilo que a sociedade impõe pra gente como aquilo que você tem que fazer, né? É as tuas regras, o que vai ser bom para a sociedade no modo geral. Então, nós temos que começar a rever esses nossos paradigmas. Quando a gente veio para cá, no livro ele traz essa ideia. A gente manifestou a intenção de evoluir, de ter acesso a novos conhecimentos. Você quer contribuir para a evolução de pensamentos que estão habitando o planeta Terra, mas não para absorver velhas perspectivas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós viemos aqui justamente para fazer esse exercício de mudar os paradigmas. A ideia do ser do contra, que às vezes a gente, né, principalmente quem tem filho, que está sempre no embate com a gente, mas não ser do contra só por ser do contra, mas a ideia de nós começarmos a questionar as coisas que são colocadas para a gente como dadas e como verdadeiras. E que a gente acaba assumindo não porque a gente sente aqui dentro que isso também é a nossa verdade, mas porque alguém quer que a gente faça. Seja a família, marido, a regra da empresa, da sociedade, alguém quer que a gente se formate nessa forma de ser. Então aqui ele trouxe uma frase que eu achei sensacional. Quando nos sentimos confortáveis com velhos pensamentos, sem aceitar nenhuma alteração ou ajuste, decretamos a impossibilidade de satisfação, felicidade ou criatividade. Olha só. Então, quando a gente aceita, a gente é passivo e a gente não pensa se aquilo realmente faz sentido pra gente. Assim, eu não quero dizer que tudo tá errado na sociedade, que tudo isso não serve, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que as coisas que a gente aceita, elas devem vir primeiro pelo nosso crivo, pela nossa verdade, pelo aquilo que faz sentido para nós ou não. E não porque alguém nos disse que isso é verdade, que isso está certo e aquilo que você está errado. Porque se nós formos olhar bem, certo e errado é um julgamento. Tudo são meias verdades. Tem isso na Bíblia, no livro Conversando com Deus também ele fala. Tudo são meias verdades. O que você precisa fazer é encontrar a sua verdade, porque é a tua verdade que alimenta a tua vida aqui. É a tua verdade que vai te ajudar a você manifestar e a expressar a divindade do teu ser. Porque quando você está vivendo uma coisa que você não acredita, a energia do não acreditar está ali. A energia está sufocando. Embora eu fale, eu diga, não, tá tudo certo, eu acredito, tem aquele sentimento dentro de mim que não diz que não, que tá em contradição. Ele está incoerente com aquilo que eu penso e falo e aquilo que eu sinto. Toda vez que a gente está nessa incoerência ou nessa incongruência, a gente não consegue manifestar o nosso ser em toda a sua divindade. Divindade, porque nós somos divinos. Nós somos divinos porque nós somos centelhas divinas. Né? A Igreja Católica fala, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É a imagem física que ele está falando? Não. É a nossa essência que está falando.
Por isso que nós somos co-criadores. Nós criamos junto com o nosso Pai. Ele nos deu poderes, ele nos deu habilidades, nós somos toda a potência que ele é. Só que nós somos a centelha. Nós não somos assim gigantes igual a ele, porque ele é único. Mas nós somos parte dele. Nós somos parte desse universo. Nós temos toda a energia, tudo que o nosso organismo, o nosso corpo físico, todos os elementos químicos são os mesmos do universo, são os mesmos que a gente encontra na natureza. Os nossos átomos são os mesmos átomos da pedra, são os mesmos átomos da árvore, são os mesmos átomos que estão aqui nesse computador. Então, nós somos um. Quando diz nós somos um, é por causa disso. Porque nós somos feitos da mesma essência de tudo o que existe no mundo. Não é maravilhoso quando a gente pensa isso e pensa nisso? Eu, quando comecei a me dar conta disso, mudou tanta coisa. Me fez perceber tanta coisa, me fez olhar para os outros de forma diferente, me fez olhar para as coisas de forma diferente. Me senti mais integrada com tudo, né? E eu acho que o grande problema, a raiz dos nossos problemas, na verdade, é quando a gente se percebe separado, porque nós fomos ensinados que nós somos separados, né? Pelo menos é o meu entendimento, a partir das coisas que eu já li, e o meu sentimento é esse. Por que eu teve um tempo que eu deixei de ir para a igreja católica? Eu fiz todo lá, catequese, crisma, porque eu fui obrigada a fazer. Mas assim, para mim tinha muita coisa que não fazia sentido. Não fazia sentido eu ir para a igreja e pensar num Deus punitivo. Não fazia sentido eu ir lá e ter esse senso de que eu era uma coisinha que eu tinha que fazer muito esforço para me sentir integrada a ele, porque eu já nasci do pecado. Eu já sou impura. Então eram muitas coisas assim que vinham e que eu não compreendia e que me desliguei. Me desliguei disso, fui procurar outras coisas, fiquei muito tempo no espiritismo, estudei. E hoje eu estudo a minha religião, é eu aqui na minha conversa, não é na minha religião, a minha espiritualidade. É eu aqui na minha conversa com o meu Criador, no meu encontro com o meu eu superior, e essa conversa aqui direta, sem ninguém intermediando esse caminho. Então, voltando para cá, sobre esse tempo de despertar e o que eu tenho a ver com isso, na verdade, né, nós viemos aqui e nós estamos despertando para essa ideia, para esse novo paradigma, para esse novo modo de pensar, que é nós não mais nos sentirmos separados, mas sim integrados. Nós sabermos que tudo é energia e eu sou energia e eu sou uma energia que vibra o tempo inteiro e que eu crio. Se eu vim aqui para criar, como o Abraham disse pra gente, então eu preciso cuidar da minha vibração. Eu preciso saber que tudo que acontece ao meu redor, no meu mundo, é fonte minha. Eu criei a partir da minha vibração, a partir do meu pensamento e do meu sentimento. Ao mesmo tempo que isso é assustador no primeiro momento, porque você olha assim, você se diz assim, quanta nhaca que eu estou criando aqui na minha vida. Como é que pode que eu crie tudo isso? Ao mesmo tempo, assim, bom, se eu sou capaz de criar isso que não está me fazendo feliz, então eu sou capaz de criar algo que me traz felicidade. Eu tenho que ser capaz de criar isso. Então isso nos dá poder e é isso que o Criador quer, que a gente retome o nosso poder. Aí assim, mas se você, aqui eu vou ler o que estava lá no livro, mas se você participar dessa experiência temporariamente como um ser que está sempre à procura e que é capaz de avaliar e enriquecer a partir do seu sentimento interior, então o crescimento e a expansão acontecerão.
que é isso que eu estava falando, né? Se nós somos capazes de vir para essa experiência temporariamente humana aqui que nós estamos, e a gente avalia e enriquece as nossas experiências, enriquece como? A partir do nosso pensamento, a partir das escolhas que a gente começa a fazer para a gente, que são escolhas que vêm do nosso desejo, que vêm da nossa verdade, porque assim, quando a gente cria, quando a gente escolhe a partir desse lugar que é verdadeiro para a gente começa a expandir, porque nós começamos a receber novamente aquela energia que é a energia universal, que é a energia aqui, que é a energia que nos dá alegria, que nos dá força, que nos dá potência para criar, para fazer, para realizar, para ir para frente. Então, expande, expande. E expandir, gente, não é só uma força de expressão, é verdade. Experimenta você ficar uma semana só pensando coisa boa. Tá, Neuza, mas para acontecer coisa boa, para eu pensar coisa boa, tem que acontecer coisa boa. Não, é o contrário. Para que aconteça coisa boa, eu tenho que pensar coisas boas. É o ser para ter. Eu preciso ser a energia daquilo que eu quero na minha vida. Eu preciso ser a energia da alegria. Eu preciso ser a energia daquela casa nova que eu quero. Eu preciso ser a energia daquele emprego novo que vai me trazer felicidade, que vai me trazer energia, que vai me trazer alegria para eu levantar todo dia e ter vontade de fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não posso esperar ter para ser. Esse é um paradigma antigo. Esse é o paradigma da materialidade que nós vivemos até agora. E o ser para ter é esse despertar. É esse novo paradigma que a espiritualidade está nos chamando. A mudança. Precisamos mudar os paradigmas. Precisamos mudar as nossas crenças. Precisamos mudar a forma como nós nos vemos. E para fazer isso, e aí, que isso nos mostra? Nos traz a certeza que nós não somos coadjuvantes, nós somos protagonistas da nossa vida. O que isso quer dizer? Que ninguém vai vir aqui, vai me salvar, alguém vai fazer algo por mim, alguém vai resolver determinada situação. Não, ninguém vai. O máximo que vai acontecer é você receber uma orientação, é você receber uma ajuda, é você fazer uma terapia para que você saia de um lugar aonde você está, para que você movimente essa energia de vitimismo, de estagnação, essa energia de não conseguir sair do lugar. Mas o movimento ninguém pode fazer por você. O movimento de mudança, o movimento, a ação, ela é sempre na primeira pessoa. Então, é isso que é criação. A gente só cria a partir de uma ação, de um movimento, de uma energia que a gente coloca para movimentar. E aí isso pode começar aqui, ó. O meu desejo, se eu quero muito mudar de emprego, vai começar aqui em eu sentir qual é o sentimento que eu vou ter quando eu estiver naquele lugar. Só que eu sinto hoje aquilo que vai acontecer no futuro, porque aquilo que eu estou sentindo é que vai magnetizar, é aquilo que vai trazer para mim aquilo que eu tanto desejo. Então, por isso que é o ser para ter. E esse ser, né, essa expansão, ela acontece, então, quando a gente começa a sentir diferente, que é isso que nós estamos falando, sentir e nos sentir diferente, sair do lugar do menos, sair do lugar do auto-julgamento, da auto-reprovação, da autocrítica, para o lugar de que não, da confiança, da coragem, da fé. É esse lugar que nós temos que estar para poder criar aquilo que a gente deseja. Pensar diferente, então o agir e o pensar diferente, o sentir diferente, fazer coisas diferentes que tem a ver com o agir, se propor a novos desafios, fazer leituras diferentes.
O que eu poderia ler hoje, universo, o que eu poderia ler hoje ou ouvir hoje que vai expandir a minha consciência? O que eu poderia ler hoje, assistir, ou quem que eu poderia encontrar que vai ser contribuição comigo nesse processo de evolução e de expansão de consciência? Olha só o que eles trazem, que as pessoas, em sua maioria, não são seres felizes e satisfeitos porque não realizam aquele desejo que traz contentamento e alegria. Então, desejar, olha, porque a gente não deseja. Nós não somos felizes e satisfeitos porque nós não desejamos. Porque a gente foi ensinado, nós não temos uma crença de que a gente não pode pedir, não deseja muito não, né? Ou se você desejar, nossa, eu queria ter, sei lá, um Range Rover, eu queria ter, nossa, mas que metida, por que você quer um carro desses? Né? Olha quanto que tu vai gastar para ter um carro desses, só trazendo uma ideia. Então, quando a gente não, como é que é a frase, não vou lembrar, mas a ideia é essa, né? Se a gente deseja pequeno, o nosso mundo é pequeno. Se a gente deseja grande, o nosso mundo é grande. Por quê? Porque no desejo genuíno, aquilo que é desejo seu mesmo, você põe toda a tua energia, você põe todo o teu sentimento. Então, o desejo, ele nos movimenta. Não é uma coisa ruim desejar. Na Bíblia tem aquela famosa frase, peça e receberá. O que é o peça? Deseje. Peça o que você quer. Você veio aqui para criar. Você veio aqui para reconhecer quem você realmente é. Como um ser, você é um ser infinito, você é um ser espiritual e você tem capacidade de criação como teu pai, como criador, porque nós somos centelhas dele. Então, olha que legal, né? Nós podemos desejar, nós devemos desejar, nós queremos ser melhor, ser mais a cada dia. Isso faz parte da nossa evolução, porque se a gente não deseja mais, como que você vai evoluir? E isso mais é tanto em questões espirituais quanto materiais. Então lembre, quando você sentir um desejo, não abafe o seu desejo. Sinta esse desejo dentro de você e deixa essa energia ir para o universo. Você está magnetizando. Quando você estiver naquela vibração que está coerente com... Porque senão tudo que você deseja está numa vibração acima. Então, quando você deseja e você solta, no momento em que você manter o teu padrão vibracional, a tua alegria, né? O teu estado de gratidão por tudo que você já tem e por tudo que você já teve e tudo que vai chegar, você vai aumentando, aumentando e de repente, pá! A tua vibração chega na frequência que está o teu desejo. E aí, no tempo certo, aquilo vai estar na tua vida, vai se manifestar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você é obrigado, porque você está na mesma frequência daquilo, do teu desejo. Então, como a gente se sente é a base de tudo na nossa vida. É a base de tudo que nós vamos criar. É a base de tudo que vai aparecer na nossa vida, é como a gente se sente. É a nossa bússola. Então, a partir de hoje, preste atenção na sua energia. Tempo de despertar. Energia. Nós somos energia, nós não somos essa matéria. Nós estamos matéria. Mas enquanto nós estivermos aqui, tudo isso que é possível de manifestar nessa realidade, nesse mundo, nós temos direito. Nós temos o dever de desejar. Ontem eu estava assistindo uma palestra do professor Hélio Couto e ele falou exatamente isso. Nós temos o dever de desejar, o dever de criar.
Se nós não desejamos e nós não criamos, nós estamos em débito com o nosso Pai. Nós estamos devendo. Porque Ele nos deu inteligência, Ele nos deu habilidade, Ele nos deu informação, tudo que nós precisamos para fazer isso. E agora, todas essas informações estão chegando. Esse é o novo tempo, está se rasgando um véu. O velho paradigma, ele está caindo. Nós precisamos saber que nós somos o centro de tudo que nós criamos. Eu ia dizer tudo que acontece, mas é porque as coisas não acontecem. É a gente que faz aquilo se manifestar na nossa vida. Então agora até as palavras ficam um pouco difícil de a gente encontrar. Pessoal, como é que tá? Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Por isso, gente, manter-se alerta aos nossos sentimentos o tempo todo vai garantir que a gente se oriente, que a gente saiba o quão longe ou perto nós estamos da nossa criação. Então, aqui, meu Deus, já deu 40 minutos. Aí nós viemos, vamos retomar aqui, porque eu acho que eu me perdi um pouco. Nós viemos aqui para criar e para nos reconhecermos como o ser infinito que a gente é. E isso a gente vai reconhecer a partir do autoconhecimento, dessa busca interna, de se olhar para dentro. Né? O que eu gosto? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu desejo para a minha vida? E a partir disso, isso, Fer Assunção, ou vigiar, como o Mestre Jesus falou, orar e vigiar, exatamente. E não nos sentir não merecedores. Nós precisamos erradicar essa crença de não merecimento. Quanto a gente vem, quantas vezes a gente ouviu, ou se não ouviu, a gente mesmo tem esse sentimento de não merecimento. E esse sentimento de não merecimento vem desse sentimento de separação. Porque quando a gente se separa, tem uma falta. Só que a gente não estava consciente do que era essa separação e essa falta. Agora nós já sabemos. Nós já sabemos que esse mundinho aqui que a gente tá, esse planeta, ele é uma morada do Pai. É uma das milhões moradas do Pai. E nós estamos aqui temporariamente. Nós estamos ligados com Ele diretamente. Nós somos uma centelha dele. E aí, eu separei algumas coisas aqui. O que a gente pode fazer para acelerar esse nosso despertar ou para a gente estar mais conectado com essa missão que nós temos? Porque essa é a nossa missão, despertar para quem a gente realmente é e para aquilo que nós realmente viemos fazer aqui. Rever os nossos valores, o bem, fazer o bem, promover a nossa reforma íntima, que é esse processo de autoconhecimento, que é esse processo de reflexão e de autorresponsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas criações. Ninguém tem culpa daquilo que acontece conosco. Nós somos culpados, embora não goste dessa palavra, mas é nós que estamos trazendo para o nosso campo energético aquilo que está aparecendo na nossa vida. A partir do quê? Da nossa vibração, a partir do nosso pensamento, a partir do nosso sentimento. Depois, trabalhar a nossa verticalização, que é a nossa espiritualidade, a nossa verticalização, é o nosso contato, a nossa presença, né? Nós sabermos que o nosso Pai está lá em cima e que Ele não nos nega nada. E o universo, gente, o Pai, Ele diz sim para tudo. Inclusive para as coisas ruins. Porque não é Ele que está fazendo as coisas ruins. Somos nós que estamos escolhendo aquilo a partir do nosso livre-arbítrio.
Somos nós que estamos criando tudo o que está acontecendo a partir do nosso pensamento, do nosso sentimento. Aquilo que está acontecendo no mundo, que a gente acha um absurdo, nós também temos uma certa contribuição nessa consciência coletiva. Porque nós estamos adormecidos. Os nossos valores não são os valores da nova era, não são os valores que o Pai pregou, nos ensinou. Nós estamos dormindo, nós precisamos acordar. No momento em que a gente acordar, essa mudança vai acontecer e nós estamos caminhando para essa mudança. E ela está indo muito mais rápida. Até 2025, nós teremos mudanças drásticas. Que tem gente que não vai mais conseguir se sentir confortável nesse mundo. Porque a vibração não vai bater. Não vai bater. O velho paradigma, que é da materialidade, que é da separação, não vai. As frequências energéticas não vão mais se encontrar. Então, por isso que nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade. Promover um tempo individual, diário, consigo mesmo. Meditação, agradecimento, conversa com o seu corpo, aquilo que você vai achar que é verdadeiro para ti, que faz sentido. Eu não gosto de meditar, eu sento lá, eu me perco, minha cabeça não sossega, não consigo. Tá, mas o que seria legal para você? Seria legal você deitar, fechar teus olhos e agradecer? Obrigada, corpo, obrigada por você estar aqui, obrigada pelo que você é. E você vai passando a mão e você vai agradecendo, obrigada por você ser tão saudável. Obrigada por você estar aqui comigo vivendo todas essas experiências. Obrigada por eu poder sentir, por eu poder tocar, por eu poder ouvir, por eu poder experimentar, sentir saúde. Vai agradecendo, vai falando com as tuas células. Você vai ver o quanto isso vai mudar o teu dia. Faz uma leitura, né, edificante, ouve uma música que te faz bem, enfim, um momento para você se conectar consigo mesmo. Um momento para você se sentir a tua energia. E isso é fundamental nesse novo tempo, porque tudo vai acontecer, sempre aconteceu. Mas agora você vai ter consciência de que tudo que acontece, tudo que cria é a partir de você. E daí muda tudo. Cuide da sua vibração o tempo todo. Falei antes, né? Isso é vital. As doenças, os desequilíbrios estão relacionados com a baixa vibração. Porque a nossa essência, somos seres espirituais, somos perfeitos. A nossa essência é perfeita. A gente vai se autodestruindo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E pensamento e sentimento afetam as nossas células. Quando a gente se julga, quando a gente se reprova, quando a gente está sempre na autocrítica, as nossas células começam a se contrair, porque elas vão se fechando. A energia é baixa, ela não tem para onde expandir, para onde vibrar, ela não encontra espaço e aí nós vamos adoecendo. Nós vamos criando doenças físicas e doenças psicológicas para a gente. Então preste atenção nos teus pensamentos, naquilo que você está emanando durante o teu dia. Saia da vibração do medo. Gente, o medo é a nossa maior prisão. No livro Conversando com Deus, ele fala muito sobre isso. Não existe o medo, existe a falta de amor. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. Porque o medo nos paralisa. O medo nos coloca num lugar de não criação, num lugar de dependência, num lugar de submissão, num lugar de espera. O livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, ele fala exatamente sobre isso. Olha, ele faz uma analogia, né? Então, o livro todo, ele traz a figura do diabo como sendo medo.
Não é a figura, aquela imagem que nós temos do diabo, mas é exatamente o medo, porque o medo nos paralisa. Impede que a gente reconheça, que a gente faça tudo isso que nós falamos até agora. Ele nos coloca num espaço de total impotência. E nós somos potência pura. Então que a gente comece a olhar para os medos. E o medo, ele é um controle, ele é um tipo de controle social. Se a gente olhar os últimos acontecimentos, né, que a gente viveu aí, as experiências que nós vivemos, é a experiência mais hard do medo. E quanta gente adoeceu por causa do medo de ficar doente. E realmente adoeceu. Por quê? Porque eu vibro, o meu sentimento é aquilo que faz que cria as coisas na minha vida. E aí eu entrei em sintonia com aquela vibração que eu enviei. Para a gente pensar um pouco. E para finalizar, renove sua fé, estude espiritualidade, tenha uma visão mais aberta e universalista. Gente, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Estudo a minha vida inteira. E agora que eu digo, né, desde que, enfim, me abri para esse universo da espiritualidade, das terapias, é tanta coisa maravilhosa que eu estou entrando em contato que eu nem sabia que existia. Expandiu tanto a minha consciência, expandiu tanto o meu entendimento sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, que tem sido maravilhoso. Não me canso de estudar. E isso tem me trazido tanta consciência de quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Tem me trazido tanta alegria. E, assim, isso não quer dizer que coisas ruins não aconteçam na minha vida. Acontece sim, porque eu ainda, né, como todos aqui, tem esse paradigma e é difícil a gente sair daqui. Mas se tem uma coisa que o Ho'oponopono fala muito, nós viemos aqui para limpar, limpar, limpar até voltar ao porto. O que quer dizer isso? Nós viemos aqui para limpar essas crenças, limpar os nossos sentimentos e pensamentos negativos, limpar a todo momento. Por isso que nós precisamos estar atentos, estar presentes com aquilo que nos acontece durante o dia, estar mais consciente sobre aquilo que nós criamos, porque a gente vai limpar, 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 até nós voltarmos para o nosso lugar, que é junto ao Criador, que é a espiritualidade, que é de onde nós viemos. Então, olha que maravilhoso que a gente pode ter essas informações, saber que nós não estamos sozinhos, saber que nós temos toda uma egrégora. Todos nós, gente, todos nós temos uma egrégora. Nós temos o anjo da guarda, nós temos os guias, nós temos os seres de luz que estão conosco e que nós podemos a qualquer momento solicitar ajuda, solicitar guiança, orientação, né? Meu querido eu superior, me guie nesse momento e me oriente, o que eu posso fazer, como é que eu tenho que agir, me ajuda, eu estou aberta, eu recebo a sua orientação. Então, essa permissão. E aí eu estava escutando agora um vídeo do Cryon e ele disse, né, que a permissão começa com a suavização das crenças. Precisamos suavizar, precisamos limpar, romper com as nossas crenças limitantes com relação a tudo. Com relação a quem nós somos, com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, a doença, a tudo. Então, só para finalizar aqui, ó, despertar é um movimento que você deve fazer para sair do piloto automático. Então, o chamado é saiam do piloto automático. Saiam desse lugar onde você está fazendo por fazer, que você não se questiona, que você não sabe o que está acontecendo. Que são as nossas crenças, as quais nunca ousamos duvidar. Então, despertar é fazer esse movimento de sair desse piloto automático, de nos liberarmos, nos limparmos das nossas crenças limitantes, as quais a gente nunca ousou duvidar.
agora estão nos chamando. Duvide de tudo que digam para você. Só aceite ou só faça depois que você fizer um exame interno, se aquilo faz sentido para você. E isso dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Consome energia, porque a nossa mente está acostumada a lidar no piloto automático. Então, quando você para e você começa a pensar naquilo, você foca a sua atenção, vai vir um pensamento tipo, cara, o que você está fazendo? Sai daqui, vai lá, segue fazendo aquilo que você estava fazendo. E você vai dizer, não, eu quero ver se isso é verdadeiro. O que eu sinto quando eu penso isso? Quando eu sinto esse sentimento, é expansivo ou ele contrai? É leve ou ele é pesado? O pesado e o contraído é sempre uma mentira para você. Para você. O leve e a expansão é a sua verdade. É nesse lugar que você vai criar mais para a tua vida. E quando você cria mais para a tua vida, você cria para os outros também. Porque quando você está bem, quando você está saudável, quando você está energizado, tudo isso reverbera no teu campo e atinge, digamos assim, afeta as pessoas que estão perto de você. A energia é a nossa primeira linguagem. A energia chega antes de qualquer palavra, de qualquer ação. Então, cuide. Esse é o chamado que a espiritualidade vem fazendo para nós nesse tempo de despertar. E você pode começar perguntando, somos separados mesmo? O Criador está fora de mim mesmo? O Criador, ele é punitivo? Ele vai me punir? Ele vai me maltratar? Ou sou eu que vou me auto-maltratar a partir da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação. Quer dizer que toda a energia que eu vibro vai vir na mesma intensidade, na mesma vibração. A vida tem que ser difícil mesmo? Né? Será que tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser sofrido? Essa é a crença que nós temos ainda e você acredita nisso mesmo? Não posso trabalhar e me divertir ao mesmo tempo? O trabalho tem que ser aquele lugar do sofrimento, aquele lugar de que você precisa fazer as coisas para outra pessoa e não para você mesmo? Tudo isso que eu vivo é real mesmo? Então, nós somos seres livres para pensar. Por enquanto, gente. Essa é a nossa maior grandeza, é o nosso maior valor, liberdade. Liberdade para pensar e para escolher aquilo que queremos para a nossa vida. Ainda temos essa possibilidade. Espero que não nos tirem isso. Essa era a mensagem de hoje. Não sei quem está aqui ainda, se fez sentido, acompanhou. O que vocês acharam? Como que vocês estão nesse processo? Gostaram? Se vocês tiverem sugestões para eu falar, podem me mandar no direct. Se vocês acharam que essa live e esse tema foi contribuição com vocês também, eu vou deixar gravada ali no meu feed e vocês podem compartilhar com quem vocês gostam, com quem vocês acham que seria a contribuição, receber essa ideia, essa informação. E eu agradeço a presença de vocês hoje aqui e espero vocês na próxima quarta-feira, no nosso Bom Dia Ser Infinito. Gratidão por vocês estarem aqui, contribuindo comigo e sendo, né, essa onda, essa energia. Até mais. Obrigada, Joyce. Obrigada pela companhia.